Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Tem duas coisas. Uma que eu não sabia. Você falou que sua avó era judia? Minha avó era judia. E você tem uma... Eu vi você falando também numa entrevista que você tinha uma origem alemã. Sim, meu avô era alemão. Meu Que avô você- era austro-alemão. Que você tinha até um quadro e tudo mais. Tenho, meu avô era um homem muito bom. Meu avô era austro-alemão. Meu avô, ele era um... Meu avô, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria com mais ou menos 130 anos. Meu avô lutou em 2 guerras. Meu avô foi um homem muito sofrido na vida, cara. Meu avô tirou minha avó de dentro do campo de concentração. Eu sou negro por parte de pai e por parte de pai. A minha avó, ela não era tão negra, mas ela era, vamos dizer, um pouco mais clara do que eu. Mas eu peguei um pouco da herança do meu avô, do olho um pouco mais claro, da perfeição, tudo. Meu avô foi um guerreiro. Meu avô era um homem que ele era à frente do seu tempo. Ele era um homem que ele foi da guerra, ele foi oficial da guerra, tudo, mas ele era um homem à frente do seu tempo. Ele não odiava ninguém, muito pelo contrário. Certo que alguns canais lixo por aí falam que todos eram malignos, isso, aquilo. Se o ditador foi maligno, foi ele. Tinha muita gente boa na sua época, tá? Não podemos tirar o mérito que são guerreiros, que viveram, lutaram pela Alemanha. Não tenho nada contra. Não posso ostentar jamais aquilo que eu falei para você. Jamais eu vou ostentar uma suástica, mas também jamais vou ostentar um símbolo de Che Guevara. Esse jamais. Agora, não posso falar contra o meu, não porque é meu avô, mas foi um homem muito inteligente que me ajudou, me ensinou, me trouxe na caminhada até aqui. Ele lutou pelas 2 guerras mundiais, 16, pela Alemanha. 40, e perdeu. Mas Perderam, ele- né? Foi perdido, né? Mas ele veio ao Brasil ou ele... Veio fugido, porque quando ele tirou minha avó de dentro do campo de concentração, por a minha avó ser não judia diretamente assim, de ser judeu, de sangue judeu, mas de ser convertida ao judaísmo, porque a minha avó era egípcia, tá? Era egípcia judia. E ele estava, na época, ele tinha que casar com a filha de um oficial muito poderoso, cujo não sei o nome, está lá no livro, mas no livro marcado que eu tenho no caderno, tenho muitas coisas lá guardadas, e ele não casou, ele tirou minha avó e fugiu da Alemanha. E aí, na época, a polícia alemã, a chamada polícia, a Gestapo, só caçou meu avô 40 anos, e meu avô passou pela Itália, passou por tudo, e o último país que ele veio morar foi o Brasil, morou até na Argentina. Que tinha outros irmãos, né, outros tios meus que já faleceram, né, filho do meu avô, né, mas ele foi patente alta, ele não foi soldadinho comum, não. Meu avô era chamado de, na época, por ser patente alta da época, ele era oficial, ele era, como é que fala, naquela época ele era Freikorps, brigão de rua, foi brigão de rua depois de Freikorps, que ele lutou junto com o que eles chamam de Führer aí, né? O Hitler, né? E aí, o que aconteceu? Ele já era veterano de guerra. De 16, aí ele passou a ser um dos chefes da cintura da SS, que eram os caras que usavam o cap e tal, mas ele era um homem muito bom, meu avô. Tem esse relato que meu avô tirou muitas crianças e muita gente, até que eu não quero dizer nome de dentro de São Paulo aí, certo? Que hoje só tá vivo aí, porque meu avô e muitos deles aí que vieram pro Brasil conseguiu tirar eles de dentro de campo de concentração e da câmara de gás, cara. Porque os caras matavam sem dó. Aquilo era o terror. Você imagina a judiação que eles faziam não só com judeu, mas com quem realmente não era... Quem não era da etnia, cara. Ou você era ariano ou não era. Até os deles. Muito soldado, quando se feria, eles matavam. Eles davam uma medalhinha, botavam o travesseiro e a polícia, a Gestapo, matava de noite depois. Se eles matavam os deles, que ele tinha que ser perfeito. O homem queria todo mundo perfeito. Imagine eu era arte regenerada. Eu costumo dizer que eu sou da raça pretilhana, não ariana, né? Outro dia um cara falou assim pra mim, eu sou nazista, cabeçona quadrada. Eu falei, rapaz, você é baianazes, nazista você não é. Porque lá você queimava também, cara. Lá tudo que fosse diferença, ou falasse, era ditadura, você morria. Não se tratava de ser de direita ou de esquerda, tanto é que meu avô tentou matar o homem umas par de vezes lá, né? O Hitler teve que fugir, parece que tem até filmes aí, junto com os caras lá, e não conseguiu na época. Operação Valkyria? Dizem que é mais ou menos, o filme foi baseado, que foi mais de 11 vezes, ninguém conseguia pegar o homem, porque ele tinha muito sósia, segundo meu avô. Porque o homem era muito perverso mesmo. O homem era bom por um lado, mas ruim por outro. Então, cara,
Se a gente for analisar, a gente é uma miscigenação nesse Brasil. Por isso que nós, é mais um ponto que a gente tem que lutar para não ter o racismo. Para a gente ser um povo único aqui. Não digo único físico, um pensamento, uma melhoria. Nós já passamos por todas essas desgraças. Porque a guerra ele não traz paz, não traz coisa boa para ninguém. O homem tá... Todos os seres humanos... O meu pai de Lucifer, o senhor Lucifer, falou que se atrasou por causa das guerras. Por causa das guerras. A guerra atrasou a humanidade. Não era para nós nem mais estar o ser humano colonizando a Terra, que já está abandonada. Já era para nós estar em outros planetas. Porque os primeiros aí, para mim, os primeiros a irem para a Lua realmente foi a Rússia. Porque essa história dos Estados Unidos, para mim, não passou de uma história hollywoodiana, né? Para mim, né? Depois de muito, pode ser que eles vieram a vir depois de muito tempo ir. Mas o primeiro foi o russo, lá com o Igor Gagarin, lá, coisa, tudo. Então já era para nós estar a evolução para cima. E meu avô falava, eu lembro os conselhos do meu avô, nunca você porte uma arma de fogo, porque isso não foi feito. Isso, um homem não pode matar mais o outro. Eu fui obrigado a matar, eu fui obrigado a escravizar pessoas. Mas meu avô tirou muita gente, cara. Salvou muita gente, crianças, homens, mulher, velho, de campo de concentração. Chegou a colocar dentro de trem, mandar fugir. Um dos motivos, quando descobriram também, nas cartas mágmas dele lá, foi mais um motivo para ele ser caçado. Que... porém nazista, mas não nazista, mas um herói que tirou muita gente, inclusive eu recebo carta de algumas senhoras dos Estados Unidos, de famílias que agradecem meu avô achando que ele está vivo, hoje eles sabem que está falecido até hoje dos Estados Unidos, algumas até da Europa agradecendo pelo feito, que senão eles não existiriam, que meu avô tirou eles de campo de concentração. Então isso é uma coisa para que a humanidade nunca mais aconteça, tanto o nazismo como o comunismo. O que tá acontecendo na Ucrânia, lá com a Rússia, jamais deveria acontecer. Porque são irmãos, são pessoas dali. Isso chama-se o quê? Ganância, isso chama-se religião, isso chama-se política. Esse é o mal da humanidade.